Vamos nessa então, galera. Hoje a gente vai aprofundar mais nesses dois métodos de pesquisa que são talvez aí os mais comuns, mais populares durante a fase de descoberta de um projeto, certo? Que são os questionários e entrevistas, ok? Só que antes de falar desses métodos de forma mais aprofundada, a gente vai dar um passo para trás para falar de um componente que é comum e muito importante nesses métodos. Ok. Se alguém pelo menos aí pensou em perguntas, acertou. As perguntas são o instrumento pelo qual a gente acessa a realidade das pessoas nesses métodos, certo? É por meio das perguntas que a gente vai conversar com o usuário e levantar as informações que a gente precisa entender ali no nosso projeto, ok? Então, por aí a gente já tira, né, a importância de saber o que perguntar e como perguntar. É muito importante, quando a gente está construindo um formulário, né, uma entrevista, que a gente saiba o que perguntar, saiba como perguntar para a gente levantar as informações que a gente precisa. Tem outro componente aqui também, que são as perguntas ruins. Enquanto a gente precisa fazer perguntas boas para levantar as informações que a gente precisa evitar as perguntas ruins. E aí vocês podem estar pensando, mas uma pergunta ruim talvez seja inocente, né? Não tenha tanto malefício assim. O máximo que vai acontecer é eu não conseguir as informações que eu quero, perder um pouco de tempo, gastar um pouco de dinheiro ali rodando essa pesquisa e acabou. Porém, na realidade, o pior cenário ele é um pouco pior. Veja, perguntas ruins, elas podem trazer para a gente respostas imprecisas ou até mesmo falsas. E com essas respostas, com essas informações imprecisas e falsas, a gente acabar construindo uma solução para um problema que nem existe ou que não vale a pena ser resolvido, certo? Então é sempre importante a gente fazer as perguntas certas, porém talvez seja até mais importante a gente não fazer as perguntas erradas para evitar que a gente entre aí numa rota, em um caminho de construir algo que é errado, certo? Porque se a gente está mirando no problema errado, não importa quão boa vai ser nossa solução, o quão a gente se esforçar para fazer a solução, se ela acabar resolvendo um problema que nem existe ou que talvez as pessoas nem liguem para ele, ok? Então a gente vai falar um pouquinho sobre como construir perguntas certas, né? Como fazer as perguntas certas. A gente tem que lembrar que na nossa pesquisa a gente está sempre procurando por fatos concretos, para que a gente possa analisar esses fatos e entender se há um problema ali e se esse problema merece, né? Merece não, vale a pena ser resolvido. É muito comum no mercado a gente ver produtos, funcionalidades de serviços, de produtos que são lançadas porque teve uma pesquisa por trás que identificou um problema, certo? E quando são lançados, esses produtos, essas funcionalidades não têm sucesso, né? Elas não têm aderência, elas não têm utilização, não vendem. E o porquê isso acontece às vezes? É porque muitas vezes a pesquisa acertou em identificar um problema ali, certo? Aquele problema existe, porém, aquele problema ele pode não ser importante o suficiente para as pessoas a ponto de elas quererem resolvê-los, né? Ou quererem se esforçar ou pagar para resolvê-los. Esse é um cenário muito comum dentro dos produtos, certo? Problemas que existem, mas que as pessoas simplesmente convivem com eles e não se importam em resolvê-los, sabe? Ainda mais quando a resolução desse problema envolve ela fazer algo que é complicado, algo que ela tem que pagar e por aí vai. Ok? Percebam que eu falo muito aqui, né, de problemas, né, de a gente encontrar os problemas durante a pesquisa e entender o que eles são, se vale a pena resolvê-los, se as pessoas se importam com ele ou não, porque esse é o objetivo da pesquisa, né? A gente fazer a definição do problema ou dos problemas que a gente precisa solucionar. A gente jamais na pesquisa vai estar buscando a nossa solução, ok?
as pessoas, os usuários, dificilmente vão te dizer o que você precisa construir, mas vão te dizer qual é o problema que eles têm, ok? Por via de regra, as pessoas não sabem como resolver certos problemas que elas possuem, mas elas sabem quais são esses problemas, né? Porque elas enfrentam esses problemas no dia a dia, na vida delas. Então, nosso trabalho, né, como designers, vai ser identificar esses problemas e com nossa expertise, nossas habilidades, a gente vai buscar soluções posteriormente para esse problema. Ok? Então, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre as coisas que a gente não deve perguntar, certo? Durante uma entrevista, durante um questionário ou qualquer conversa com o usuário. O primeiro tipo de perguntas que a gente deve evitar em nossa pesquisa são as perguntas hipotéticas, certo? As perguntas hipotéticas são todas as perguntas que colocam o usuário em um campo ali imaginário, em uma situação afastada da realidade. Então, por exemplo, se eu perguntar para vocês, talvez vocês queiram ter uma vida saudável, né? Estejam tentando aí se exercitar mais, ainda mais nessa pandemia, que a gente tem que ficar mais em casa. E aí eu pergunto aqui, quem aqui, mês que vem, se compromete a malhar 5 vezes por semana, fazer um exercício físico 5 vezes por semana? Pode ser que muitas pessoas respondam que sim, porque sim, esse é um objetivo louvável, né? A gente quer ter uma vida mais saudável, a gente quer se exercitar. Porém, existem inúmeras questões aí na vida de cada um que pode impedir de daqui a um mês a gente conseguir cumprir essa promessa de se exercitar 5 vezes por semana, certo? Mas ainda assim você respondeu que sim, porque é um objetivo nobre, é algo que você queria de fato fazer, né, cumprir. Então, perguntas hipotéticas, elas tendem a dar respostas para a gente que são imprecisas, ok? Então, por isso a gente evita a todo custo esse tipo de pergunta. O segundo tipo de pergunta são as perguntas enviesadas. Há diversas formas de enviesar uma pergunta, mas essas perguntas são aquelas que a gente constrói ela de uma forma que direciona a resposta, entendeu? A gente vai ter alguns exemplos, tá bom? De perguntas logo mais, para ilustrar esses pontos aqui, mas toda pergunta que a gente, na construção ali, está direcionando de alguma forma a resposta, a gente também deve evitar para que a resposta não seja contaminada por essa pergunta. Ok? E o terceiro ponto são opiniões. Não pergunte opiniões. Esse ponto aqui pode parecer um pouco duro, assim, talvez, porém, existe uma máxima que é opiniões não têm valor algum para a pesquisa, porque o problema das opiniões, geralmente, é que elas também entram em um campo ali hipotético, né? O que as pessoas geralmente pensam não é geralmente o que elas fazem de fato, como elas se comportam de fato. Então, a gente entra no campo ali muito impreciso de respostas, e isso é muito perigoso para a nossa pesquisa. Então, como via de regra, a gente evita perguntar a opinião das pessoas relacionadas assim a um determinado tema, a determinada coisa, assim, ok? Vamos dar. Agora, eu vou fazer o seguinte aqui: eu vou fazer um pequeno exercício. A gente vai fazer o seguinte: eu vou mostrar algumas perguntas, eu vou perguntar para vocês se a pergunta é boa ou ruim e o porquê. A primeira pergunta é: você usaria o produto tal? Boa, ruim, porquê? 30 segundos. Vamos lá. Quem respondeu que é uma pergunta ruim acertou. Ela é uma pergunta sim ruim, e o motivo de ela ser ruim é por ela ser uma pergunta hipotética, né? Quando a gente coloca geralmente uma situação no futuro, a gente entra no campo totalmente hipotético. As pessoas. A gente é muito ruim em prever com precisão o futuro, o que é que a gente vai fazer amanhã, o que é que a gente vai fazer semana que vem, o que é que a gente faria em tal situação, sabe? Então, esse tipo de pergunta tem uma tendência muito forte a levantar respostas que são muito imprecisas. Então, a gente quer, a todo custo, evitar esse tipo de pergunta. Aqui ainda tem um outro ponto, né? Se a gente estiver fazendo uma validação, por exemplo, de um produto, e a pessoa que a gente está entrevistando sabe que aquele produto é nosso, e a gente pergunta, bota a pessoa ali no canto e pergunta se ela usaria aquele produto que ela sabe que é nosso,
dependendo aí, ela pode também direcionar a resposta, né? A pessoa responder de forma positiva só para te agradar, né? Porque ela sabe que aquele produto é seu e ela não quer te deixar mal, talvez, que não quer te desagradar. Ok? Beleza? Já foi 30 segundos aí. Nanda tem o resultado da pergunta? 26 votos pergunta ruim e 6 votos para pergunta boa. Show. Essa também é uma pergunta ruim, certo? Ela é ruim porque ela tem ali um pouco do componente hipotético, certo? Ela pergunta ali de uma forma distanciada se o lixo deveria ser reciclado e trata de um tema sensível, né, socialmente. A gente tem quase como um consenso que o lixo deve ser reciclado sim, né? É ecologicamente correto, é sustentável, é muito melhor para o planeta que o lixo esteja reciclado e é tido como uma boa prática social, né? Então, uma pessoa dificilmente responderia que o lixo não deveria ser reciclado. É quase um consenso isso. E ainda bota também a pergunta em uma situação mais hipotética, mais afastada. Você está ali meio que isolando o usuário da situação. Ok? Então, é uma pergunta que não vai te trazer nenhuma informação aqui muito concreta, nada que você já saiba, certo? Então, é uma pergunta ruim. A terceira pergunta é: quão ruim é a sua experiência com esse serviço? E a gente poderia botar qualquer serviço aqui no meio. Ruim ou boa? E por quê? 30 segundos. Já temos aí um Já tem resultado? uma parcial boa aqui já. 25 votos colocaram como uma pergunta ruim e 8 colocaram como uma pergunta boa. Massa. A esse ponto aí vocês já devem estar adivinhando, né? Essa também é uma pergunta ruim, e ela é ruim justamente por ter o ruim ali no meio da frase, ok? É uma pergunta que ela direciona um pouco a resposta, porque ela assume que a experiência da pessoa foi ruim com esse serviço, certo? Então, ela acaba ali contaminando já a resposta, dando já uma pista do que a gente quer ouvir da pessoa, né? A gente já coloca ali meio que palavras na boca da pessoa, na resposta das pessoas. Então, é um tipo de pergunta que a gente também deve evitar. Próxima pergunta é: onde você gosta de se exercitar? Boa ou ruim? Por quê? Já temos uma parcial, Dieguito. Manda aí. 25 votos para a pergunta boa e 7 votos para a pergunta ruim. Massa. Essa foi meio pegadinha, viu? Essa pergunta aqui é uma pergunta ruim. Ela é uma pergunta ruim. Aí eu vou dizer porque ela é ruim. Ela é ruim por dois motivos. Ela é ruim, o primeiro motivo dela é ela fazer duas perguntas em uma, certo? A gente está aqui somando perguntas em uma única sentença. Então a gente pergunta onde a pessoa se exercita e onde ela gosta de se exercitar, certo? Está implícito aqui que a pessoa gosta de se exercitar. Então a gente está assumindo que a pessoa gosta de se exercitar e isso destrói o propósito, né, de você perguntar. Talvez a pessoa não goste de se exercitar, então ela não teria muito bem o que responder nessa questão. Talvez ela responda qualquer coisa só para ficar no formato da questão, ainda mais se isso aqui for uma questão fechada, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com essas questões, que a gente assume coisas pelas pessoas, a não ser que essa questão aqui, essa pergunta, ela seja a continuação de uma pergunta anterior, sabe? Dentro de um contexto aqui, talvez essa pergunta funcione. Talvez a gente tenha perguntado já anteriormente se a pessoa gosta de se exercitar, se ela se exercita, e ela respondeu que sim, e a gente poderia fazer essa pergunta aqui como uma continuação. Mas ela, como uma pergunta solta, ela é uma pergunta ruim, ok? Beleza, vamos para a próxima pergunta. Você prefere comprar do pequeno produtor ou grande produtor? Boa ou ruim? Por quê? Essa está mais equilibrada, Dieguito. Show. Desequilibrou agora. Mas estava equilibrada 2 segundos atrás. Tem 13 pessoas que votaram na pergunta boa e 21 que votaram em pergunta ruim.
Show. Essa também é um pouco pegadinha, essa pergunta, certo? Ela é uma pergunta ruim, eu vou explicar o porquê, ok? A construção dela em si não tem nenhum problema, certo? Não é errado você perguntar, assim, geralmente o que a pessoa prefere entre duas opções, contanto que isso seja fácil de avaliar. O problema é quando você traz temas que são sensíveis, temas que têm um certo direcionamento social para a resposta, ok? Dependendo aqui do seu público-alvo nessa pesquisa, talvez eles tenham consciência, né, que comprar do pequeno produtor é melhor para a economia, é melhor para as pessoas, você circula mais a economia, você investe ali no pequeno, né, dando uma chance para ele também entrar no mercado, e isso é algo que pode pesar na resposta das pessoas. Então, no imaginário delas, elas vão falar que não, eu prefiro comprar no pequeno produtor sim. Mas será que isso representa de fato as ações dela, o que elas fazem concretamente no dia a dia delas? Elas compram realmente com o pequeno produtor ou elas acabam comprando com o grande pela conveniência, pela facilidade, pelo acesso? Entendeu? Então, é muito importante a gente ter essa sensibilidade também na construção de perguntas para que não tenha algum tema ali que a forma como a gente coloca, a gente gera uma comparação desequilibrada, né? E faz a pessoa tender a responder por uma opção só para ficar em conformidade, né? Talvez com alguma norma social, com algum consenso social, tá bom? A próxima pergunta é: você sempre se exercita? Boa ou ruim? Por quê? Temos aí a parcial, 24 votos disseram pergunta ruim e 5 colocaram como uma pergunta. 6 agora colocaram como pergunta boa. Show. Essa também é uma pergunta ruim. Esse teste aqui tá parecendo um teste que um professor que eu tinha na faculdade fazia, que ele fazia uma prova inteira pegadinha. A prova tinha 30 questões e todas era a mesma letra, sacou? Para todo mundo achar que era impossível e não conseguir fechar a prova. São todas perguntas ruins, certo? Essa última não é exceção. Essa pergunta ela é ruim por um motivo aqui bem simples, que é a palavra sempre. A palavra sempre, ela dificulta muito a resposta, uma resposta precisa das pessoas, porque a gente tende a não viver por conceitos absolutos. Então, você sempre se exercita, pode ser um termo forte, né? Eu me exercito, sei lá, 4 vezes por semana, 3, tem semana que eu não consigo me exercitar. Então, não é exatamente sempre, né? Eu me exercito de forma regular. Então, como via de regra, a gente tem que evitar assim, conceitos absolutos, né? Em perguntas em que ou a pessoa se enquadra totalmente ou não se enquadra nada para responder essa pergunta, entendeu? A gente quer sempre colocar a pergunta de uma forma que permita a resposta em um espectro possível na vida das pessoas, ok? A gente vai falar um pouquinho agora sobre, então, o que perguntar, né? Como perguntar das pessoas. Como via de regra, essas são recomendações assim bem amplas, tá? Bem gerais, mas vão ficar mais claras quando a gente for conversando mais aqui sobre perguntas, sobre os métodos, ok? Como via de regra, a gente quer perguntar sobre a vida das pessoas. A gente quer perguntar sobre fatos, coisas que aconteceram na vida das pessoas, situações que elas passaram, coisas que elas fizeram de fato. A gente está buscando, mais uma vez, dados concretos, coisas que a gente possa se embasar e referenciar de forma válida, de forma factível. Isso aqui aconteceu e eu posso considerar isso, ok? Uma boa forma de fazer isso é perguntar sobre a vida das pessoas, é entender o que as pessoas passam no seu dia a dia, como é que elas fazem tal coisa, como elas deixam de fazer e por aí vai. Experiências específicas também é uma ótima forma, é uma ótima coisa para perguntar. Então, você quer entender se algo é um problema da pessoa, pede para a pessoa te contar como é que ela faz aquilo, aquela atividade, para você entender se tem um problema ali, qual é a gravidade daquele problema, o quão importante é aquele problema para a pessoa, ok?
Então aqui agora eu vou pegar aquelas perguntas anteriores, certo? E reformular de uma forma que elas poderiam funcionar melhor com esse propósito de a gente levantar dados concretos na nossa pesquisa, ok? Na primeira pergunta, que era sobre se a pessoa usaria um produto tal, a gente poderia perguntar algo como você resolve tal coisa hoje? Esse produto que a gente está perguntando, provavelmente ele atende alguma necessidade, né? Ele resolve algum problema. Então, para a gente saber se a pessoa usaria um produto, a gente poderia perguntar como ela lida com essa questão hoje em dia, com esse problema hoje em dia na vida dela, para a gente entender se é algo que impacta a vida dela, se ela não liga, se ela já resolve de alguma outra forma, e por aí vai. Na segunda pergunta, que a gente pergunta, você acha que o lixo deveria ser reciclado? A gente poderia perguntar diretamente para ela, você recicla seu lixo? Dessa forma a gente consegue entender diretamente o que a pessoa acha, né, sobre o tema. Então, se ela recicla, automaticamente a gente já tem a resposta que ela se importa sim com a reciclagem do lixo e que ela acha que deveria ser reciclado o lixo, a um ponto que ela, inclusive, pratica a reciclagem. Caso ela diga que não, aí a gente ainda pode fazer outras perguntas extras para tentar entender, né, o porquê dela não reciclar. Pode ser que ela se importe, sim, com a reciclagem, que ela acha que deve ser feita, ela quer fazer, mas existem outros fatores na vida dela, no dia a dia dela, que não permitem, né, que atrapalham ela, talvez, de reciclar o lixo, né. Na terceira pergunta, que a gente perguntou quão ruim era a experiência da pessoa com o serviço, a gente poderia simplesmente substituir pela pergunta como é a sua experiência com esse serviço. Dessa forma, a gente neutralizou o teor da pergunta e a gente deixa aberto aí para o usuário trazer, né, qual é o teor da experiência dele com esse serviço, seja ela ruim, neutra ou boa, ok? Na quarta, que a gente perguntava se a pessoa gosta, onde a pessoa gosta de se exercitar, a gente poderia simplificar, né? A gente poderia voltar um passo atrás e primeiro perguntar se a pessoa pratica exercícios físicos em primeiro lugar, para a gente aí sim pensar em perguntar onde é que ela pratica esses exercícios, certo? Na quinta pergunta, sobre preferir comprar alimentos comprar do pequeno do grande produtor, a gente poderia, como na da reciclagem, substituir por onde você compra seus alimentos. E aí entender, né, das pessoas de onde elas geralmente compram as coisas e a partir daí explorar, tentar entender o porquê ela compra no pequeno, porquê ela deixa de comprar, porquê ela prefere o grande e por aí vai, né? Na última, que a gente perguntava sobre se a pessoa se exercita sempre, a gente poderia perguntar de uma forma mais aberta, né? Então, algo como com qual frequência você se exercita. Aqui partindo também no pressuposto que a gente já perguntou anteriormente se a pessoa se exercita ou não, ok? Ou que talvez no conjunto de respostas aqui possíveis para essa pergunta seria a pessoa responder não me exercito. Minha frequência de exercícios é zero. Faço zero exercícios. Ok? Então, essa são uma forma aqui de consertar essas perguntas, né, que seriam problemáticas e teriam um grande potencial de nos trazer informações imprecisas, né, enviesadas e até mesmo completamente falsas. Aqui eu também trouxe algumas perguntas complementares, certo? Que a gente poderia combinar como continuação das perguntas que a gente fez originalmente, ok? Elas estão de forma aqui bem genérica, só para a gente mesmo ter uma ideia. Percebam que essas perguntas, elas sempre têm um teor assim, muito exploratório e tentando aprofundar na questão. Então, a gente está sempre tentando pescar ali, né, fisgar algo que vale a pena, né, que seja um problema na vida da pessoa. Então, a gente está sempre ali como eu já disse, instigando, direcionando a conversa para que ela traga essas situações para a gente e a gente possa identificar ali achados ali, questões que vale a pena a gente trabalhar. Então, por exemplo, na primeira pergunta,
talvez a pessoa responda que ela não consegue resolver essa questão que ela passa hoje, e é isso aí. E a gente poderia tentar aprofundar essa questão perguntando para ela, certo? E quais são as implicações disso, né? Como é que, é, quais são as consequências que isso tem para você na sua vida? Isso ajudaria a gente a entender, por exemplo, o quão grave é aquele problema para ela, né? Talvez ela responda que, não, na verdade, isso aqui não me impacta muito, não, né? Acontece, eu fico meio chateado na hora, mas depois fica tudo certo. Então você saberia que é algo que talvez não é tão importante. Na outra pergunta, a pessoa pode responder que sim, eu reciclo meu lixo, e talvez isso, para você aprofundar e entender se realmente até mesmo ela faz a reciclagem, né? Reciclagem é um conceito meio amplo assim, então a pessoa pode dizer que recicla, mas no fundo ela, sei lá, só separa o plástico no canto do lixo orgânico. Então você poderia perguntar para ela, pedir para ela te contar como ela faz a reciclagem, né? Como é que foi a última vez que ela separou o lixo, para ela te explicar como é que ela faz e você tentar identificar ali tanto se realmente ela recicla, como possíveis problemas, oportunidades que tenham ali, ok? Na pergunta lá que a gente faz sobre prática de exercícios, a gente também nessa mesma linha poderia fazer uma questão em seguida, uma pergunta em seguida, para pedir para a pessoa contar a última vez que isso aconteceu, né? Então, pedir para ela falar qual foi o último dia que você se exercitou, como é que foi sua rotina, até você chegar ao seu local de praticar exercícios, certo? Na outra pergunta, a gente poderia perguntar algo como qual outra solução você tentou? Talvez a pessoa tenha respondido algo de então, eu compro do grande, né, geralmente, porque é mais conveniente, é mais perto aqui de casa. Eu queria até comprar em feirinhas, em mercados orgânicos, mas esses são longe aqui de casa, são mais caros, talvez. E aí você tem essa pergunta, né, complementar, que você pode perguntar, certo? E você já tentou alguma outra solução para isso, né? Talvez tentou algum, algum algum produtor pequeno que trabalhe com entrega e poderia trazer para você, sabe? Então, tudo isso é você tentando ali pescar qual é o problema ali por trás mesmo, se o problema é importante o suficiente para a pessoa, certo? Se a pessoa, por exemplo, se importa muito em comprar com um pequeno produtor, ela deve ter tentado já de alguma forma fazer isso acontecer, né? Então, pode tentar ver se ela realmente tentou de alguma forma ou se não tentou e começar a ter um senso ali, ter uma ideia da importância daquele problema. Ok? Eu esqueci uma. Na última, né, que a gente tem sobre a frequência que a pessoa se excita, a gente talvez a pessoa responda que se exercita uma das vezes por semana, queria se exercitar mais, mas não encontra tempo. E a gente poderia fazer uma pergunta de acompanhamento, no sentido de como ela está lidando com isso, né? Como ela tenta melhorar essa situação, contornar essa situação, para entender se é algo que ela está ativamente tentando resolver ou se é um problema que ela está só convivendo mesmo, ok? Com isso dito, essas são assim as diretrizes gerais, né, para a gente construir perguntas que são boas, que vão levantar informações importantes e precisas para a gente, e mais importante, evitar as perguntas que são ruins e vão trazer informações imprecisas e falsas para a gente, ok? Então, agora de fato, a gente vai entrar aqui em questionários, aprofundar um pouquinho mais nesse tema, ok? E o questionário, como a gente lembra da aula passada, é aquele método onde a gente vai fazer perguntas, geralmente de forma passiva, colocar essas perguntas em seja uma página, seja em uma página física ou na web, e disparar para diversos usuários responderem essas perguntas, ok? O questionário ele pode ser tanto remoto como presencial, ok? A forma mais comum de longe de aplicação hoje em dia, ainda mais com a pandemia, é a online, a remota, porque facilita muito, a gente consegue fazer da nossa cadeira esse questionário e atingir muitas pessoas,
Porém, o presencial, a aplicação presencial, ela existe e ela pode possuir algumas vantagens em relação à modalidade remota, ok? Dependendo do contexto, talvez você esteja aplicando um questionário dentro da empresa que você trabalha, por exemplo, está fazendo algum produto, algum serviço para dentro da empresa, uma aplicação presencial pode fazer muito sentido, porque a aplicação presencial ela pode ter um nível de engajamento maior, né? Você vai estar ali presencialmente, abordando a pessoa e pedindo para ela responder um questionário que você tem ali. Então, você tem muito mais chance, né, de ela aceitar responder aquele questionário do que ela receber um e-mail que pode cair no spam, que pode se misturar com as centenas de e-mails que ela recebe no dia, ou ela até abrir, mas não sentir compelida a responder, porque afinal de contas é só mais um e-mail na caixa de e-mail delas, sabe? Então, dependendo do contexto, é bom avaliar a modalidade de aplicação do questionário. A presencial pode sim fazer muito sentido. Com isso dito, de longe, a aplicação remota hoje é disparada a mais popular, até por um fator muito importante, que é o alcance. Na aplicação presencial, a gente tem um alcance ali bastante limitado, né, de pessoas que a gente vai alcançar com o nosso questionário. Já na aplicação remota, a gente tem o potencial de atingir o mundo inteiro, praticamente. Então, isso dá um poder enorme para o nosso formulário. A gente consegue mandar um formulário para uma pessoa em outra cidade, em outro estado, em outro país. Ok? Sobre o tipo de perguntas dos nossos formulários, a gente falou brevemente disso também na aula passada, elas podem ser das duas naturezas, tanto as abertas quanto as fechadas. As fechadas aí são as perguntas que geralmente a gente tem uma questão ali e a gente tem um conjunto de respostas pré-definidas, do qual o usuário vai escolher uma ali, certo? Para responder a nossa pergunta. Já as abertas são aquelas perguntas que é a pergunta em um campo de texto para o usuário digitar, escrever livremente a resposta dele, ok? Os formulários podem ser tanto exclusivamente com perguntas abertas, como com perguntas fechadas, ou mistos. É muito comum o mais comum é a gente ter perguntas fechadas, certo? Em formulários, é a aplicação, eu acredito que mais comum, mas também é comum ter uma aplicação mista, onde a gente tem perguntas fechadas, mas também tem algumas perguntas abertas. O questionário de perguntas só abertas é completamente possível, ele vai ter um teor mais qualitativo, mas não é tão comum, certo? O motivo disso, principal, é porque perguntas abertas tendem a cansar mais o usuário, né? Tende a ter um nível de rejeição maior. As pessoas, quando respondem um formulário, elas querem responder o mais rápido possível e terminar aquela tarefa. Então, perguntas fechadas funcionam muito bem nesse cenário. E aí, mas a gente sempre vai basar nosso questionário de acordo com o que a gente precisa levantar, ok? Perguntas abertas, elas vão, como eu falei, vão ter um teor mais qualitativo e elas são ótimas para um começo de pesquisa, quando a gente ainda não tem muitas informações sobre o tema que a gente está pesquisando e talvez a gente não tenha ainda as informações suficientes para construir até um conjunto de respostas para determinada pergunta. Então faz muito mais sentido a gente fazer uma pergunta aberta, com um teor mais exploratório, para a gente aprender mais sobre aquele tema, né? A gente colher do usuário ali informações mais amplas, para que a gente se informe melhor, aprenda mais sobre aquele tema. Já as perguntas fechadas, elas são muito boas para a gente ter validade estatística. Então, talvez a gente já tenha um conjunto de informações ali levantadas sobre determinado tema, que talvez a gente levantou nas entrevistas, ou até com outros questionários que foram mais abertos, ok? E agora a gente precisa ter, talvez, uma validade quantitativa dele. Então, talvez nas nossas entrevistas a gente identificou ali 2 usuários que falaram que passam por situação X ou que possuem problema X, ok? Então a gente já fica de olho, né? Porque tem os usuários reportando isso para a gente em uma entrevista, porém a gente tem sempre que manter a calma e pensar, né, que 2 usuários é um número muito pequeno, né? A gente pode ter dado a sorte aí de pegar 2 usuários que não representam o todo, que não representam uma porcentagem muito grande. E uma forma de validar isso é justamente fazendo um questionário.
a gente trazer essa questão de alguma forma para o questionário, né, e tentar entender qual porcentagem das pessoas dentro do nosso público ali que a gente está analisando que passam por essa situação. E com isso a gente consegue ter uma validade se isso é realmente um problema, que é comum, que muitas pessoas passam, ou é algo muito específico, algo muito incomum. Ok? Então, perguntas abertas sempre vão ter esse tom mais exploratório para a gente aprender mais sobre o tema, e perguntas fechadas geralmente vão funcionar melhor para a gente validar hipóteses, validar ali achados que a gente tenha feito durante a nossa pesquisa mais exploratória, ok? E quando aplicar um questionário, a gente também falou disso brevemente na aula passada, né? A gente mostrou ali um esquema de como aplicar os principais métodos, mas eu vou falar mais um pouco disso agora. Naturalmente, a fase mais comum de aplicação é durante a fase de pesquisa, né? A fase de descoberta, onde a gente está ali tentando validar algumas hipóteses, alguns achados. Então, a gente vai construir um formulário, rodar com usuários, com o nosso público-alvo, ok? Um outro momento bom e até comum de se aplicar também é no final de um teste de usabilidade, e aqui tem dois cenários, né? A gente pode ter tanto um questionário que é mais do teste de usabilidade, aquele questionário que a gente conversou, que tende a avaliar a experiência do usuário ali com aquela interface naquele momento, certo? Isso é uma coisa. E tem outro cenário que a gente pode também aproveitar, que a gente já está com o usuário ali, né? Um momento que a gente está com o usuário é um momento muito valioso, não é sempre que a gente consegue estar sentado com o usuário, numa chamada com o usuário. E se a gente tiver a chance, a gente pode utilizar esse momento também para aplicar um questionário que o time de pesquisa tenha, né? Com perguntas ali que ainda precisem ser respondidas pelos usuários. Então, a gente pode aproveitar esse momento aí de forma bem oportuna para aplicar esse questionário. Sempre lembrando, né, de não exagerar na dose. Um terceiro momento para aplicar o questionário seria para colher feedbacks dos usuários de um produto ou serviço que já está no ar, que eles já utilizam. O intuito desse questionário é entender melhor a experiência dos usuários com o nosso produto, entender se as necessidades deles estão sendo atendidas, se há pontos que a gente pode melhorar, se há oportunidades aí dentro, certo? Então, o questionário, ele pode ser aplicado em diversas fases do nosso projeto, do nosso produto, ok? E para a gente construir um formulário, a gente passa por algumas etapas, ok? A primeira dela, naturalmente, é definir um objetivo. A gente, mesmo quando a gente está trabalhando sozinho, é muito bom, é muito importante que a gente tenha definido um objetivo do porquê a gente vai rodar esse questionário, tanto para que a gente se lembre sempre do qual é o foco desse questionário, ok? Como também para a gente ter clareza, né, na construção, e a gente ter sempre ali a cabeça direcionada. Se a gente estiver trabalhando em equipe, é mais importante ainda, porque a gente precisa ter um objetivo compartilhado com os outros membros, do porquê que a gente está fazendo aquilo e o que deve ser perguntado naquele formulário para atingir aquele objetivo, certo? Se a gente trabalha sem um objetivo, é muito comum que o questionário perca o foco, venha todo tipo de pergunta, o formulário fique gigante, fique algo que os usuários não querem responder e que no final não levanta informações muito valiosas para a gente, ok? Então defina o objetivo pode ser uma coisa ampla, pode ser uma coisa específica, pode ser algum sentido de eu quero aprender, entender melhor como os usuários lidam com a situação A, como os usuários se fazem nessa situação, enfim, ou até objetivos também mais específicos, ok? Com o objetivo definido, a gente vai partir de fato para construir as perguntas, então fazer o nosso roteiro de perguntas que a gente quer saber, sempre pensando que essas perguntas elas contribuem para o objetivo do nosso formulário, certo? Com as perguntas construídas, a gente vai definir onde a gente vai aplicar esse formulário, né, se ele vai ser presencial ou online, e qual público ali a gente vai direcionar esse formulário, que seria o quem, e quando, que é o período que esse formulário vai ficar disponível para ser respondido, ok? Quando a gente rodar esse questionário, a gente posteriormente vai compilar as informações, transformar em gráfico o que der para transformar em gráfico e analisar os dados.
tá bom? Aqui a gente vai falar de forma mais geral de dicas de construção e aplicação de formulários. A primeira dela é manter curto e conciso o formulário. Formulários, como via de regra, são coisas que as pessoas não gostam de responder, certo? Então, quanto mais curto e direto, melhor. Maior sua taxa de respostas vai ser, ok? Como eu falei na aula passada, é melhor você ter 100 pessoas respondendo 5 perguntas do que você ter 5 pessoas respondendo 100 perguntas, ok? Então, sempre manter curto e conciso. Perguntas o mais simples e fáceis possível. Evitar ao máximo perguntas confusas, com dupla negativa, porque perguntas que não sejam fáceis de entender vão tender a irritar o usuário, a tirar a paciência do usuário, e ele pode ou abandonar o formulário ou responder qualquer coisa só para passar daquela pergunta rápido, certo? E aí você acaba com um dado ali impreciso ou falso, ok? Manter sempre um conceito também por pergunta. É difícil responder perguntas que tenham dois conceitos, ok? Então a gente sempre tentar perguntar realmente uma pergunta por pergunta e jamais misturar as coisas, porque vai cair no conceito de perguntas que são confusas. Construir o formulário de forma lógica, isso tem perguntas que elas são condicionais, que se o usuário responder A ou B, ele segue caminhos diferentes. Então, por exemplo, se eu perguntar no meu formulário, você pratica exercício físico? E a pessoa responde sim, talvez eu encaminhe ela para um conjunto de perguntas agora que ela responda sobre a prática de exercício dela. Já que ela pratica, a gente vai perguntar coisas mais específicas, como, por exemplo, qual dia da semana ela pratica exercício, onde ela geralmente pratica, e por aí vai. Mas se a pessoa já respondeu que não pratica, não faz sentido a gente perguntar essas coisas. Então, a gente pula essa parte para não deixar longo o formulário para esse usuário e também não ter o efeito, né, de deixar ele querendo sair porque ele não tem resposta para aquelas perguntas, já que ele não pratica exercício, tá bom? Quando a gente faz perguntas fechadas, que a gente apresenta um conjunto de respostas para os nossos usuários, a gente tem sempre que garantir que as respostas ali, o conjunto de respostas, elas são coerentes e abrangentes o suficiente para os nossos usuários, ok? Muitas vezes a gente faz uma pergunta no sentido de com qual frequência você faz tal coisa? E lá nas respostas a gente coloca, faço uma vez por semana, faço duas, 4, 5, 6, 7. E aí você esqueceu de colocar o nunca, nunca faço, certo? Então, essa pergunta, ela perdeu a coerência porque ela não tem a opção de você responder nunca, e ela não foi abrangente, né? Não incluiu as pessoas que poderiam se enquadrar nessa opção. E aí você vai ter dois problemas aqui, né? Que são os usuários ficarem ali insatisfeitos com a pergunta, porque eles não conseguem responder de forma precisa, apropriada, e vão acabar respondendo algo impreciso, falso, só para poder pular para a próxima questão, ok? Um sexto ponto aqui, a gente sempre mostra progresso no formulário. Os usuários tendem a ficar muito impacientes, né, e até desistir de um formulário se eles não sabem o tamanho desse formulário, quanto tempo vai levar para eles preencherem. Então, a gente dá esse senso de tempo para ele, quanto tempo eles precisam, eles vão gastar ali, é muito importante. Então, sempre que possível, a gente ter alguma forma de comunicar isso para o usuário, ok? E o sétimo, mas não menos importante, que é testar o seu formulário antes de aplicar, ok? Eu comentei também brevemente sobre isso na aula passada, mas um formulário, principalmente um formulário que a gente vai rodar com um número muito grande de pessoas, é muito importante a gente testar antes, para que a gente pegue qualquer erro que possa existir nesse formulário antes, né, de o grande número de pessoas receberem ele, ok? E aí o teste ele pode ocorrer em duas etapas, pelo menos, ok? A primeira etapa seria você finalizou o formulário, você olhou por conta própria, acha que tá tudo certo, você chama colegas que idealmente não tiveram contato com esse formulário, ok?
e pede para eles responderem. Não precisa ser um usuário, não precisa ser uma pessoa do público-alvo. A ideia aqui é só mesmo ali pegar problemas mais óbvios, né, que tenham nesse formulário, problemas de lógica, questões faltando opções, certo? Então, nessa primeira rodada de teste, a gente já consegue ali consertar esses erros assim mais grosseiros, por dizer, ok? Uma vez que se tiver tido relativamente pouco erro na sua versão inicial do formulário, o segundo teste você já pode partir para testar com os usuários mesmo, ou com pessoas dentro do seu público-alvo. Porém, você vai pegar ali um número reduzido de pessoas, certo? E aplicar esse questionário e ver as respostas, né? A ideia aqui é garantir, mais uma vez, que o seu questionário está coerente, está com a lógica correta, está abrangente o suficiente nas respostas, para que você atenda ali todas as situações, ok? E uma vez que você tem esses 2 estágios aí de avaliação, está tudo certo, aí sim você aplica esse formulário para todo o seu público, né? Você pode disparar aí para 1 milhão de pessoas, porque agora você tem certeza que ele está redondinho, que ele está funcionando. Ok? A gente vai dar uma olhadinha aqui agora em um exemplo de formulário, é um formulário do Uber Eats. A gente vai dar uma lida aqui junto, eu vou falar um pouquinho sobre algumas questões, né, que eles fazem. E é isso. Esse foi um formulário que foi enviado por e-mail, ok? É sempre importante, né, que independente do meio que você chegue até o usuário, que você peça o usuário para responder essa pesquisa sua, que você tenha uma mensagem, né, ali de introdução, do que o que você está fazendo, qual é a pesquisa, o que é que você quer entender do usuário, mostrar seus objetivos logo de cara e dar uma noção para ele, né, do que é o formulário, para ele saber se ele se enquadra naquele formulário e se também se está ali dentro do tempo, né, que ele tem para responder. Então, sempre uma mensagem de boas-vindas, de introdução, é muito importante. Se você clicar em responder a pesquisa, você entra em uma página e a primeira página é um termo de aceite, né, também aqui trazendo LGPD. Então, eu não sei se o texto está dando para ler, está meio pequeno, mas basicamente ele fala, né, que a pesquisa é voluntária, tem o objetivo de melhorar a experiência com o Uber Eats, fala que os dados serão anonimizados, que não serão divulgados, né, dados pessoais de ninguém, os dados ali podem ser utilizados somente para fins estatísticos dentro da empresa e por aí vai, né? Tem esse disclaimer, por assim dizer, para o usuário, a pessoa que está respondendo ali, ficar ciente, né? E ficar tranquila sobre o uso dos dados dela nessa pesquisa. Ok? A primeira pergunta é a seguinte, né? Quanto você costuma gastar em uma refeição fora de casa ou por aplicativo? E aí tem um sliderzinho ou um campo para a pessoa responder, ok? Eu vou tentar analisar também aqui essas perguntas, certo? Algumas perguntas, elas podem ser muito difíceis de analisar com precisão, porque a gente não sabe exatamente qual é o contexto aqui dessa pesquisa, quais são os objetivos por trás dessa pesquisa, ok? Mas ainda assim eu vou tentar aqui falar sobre algumas questões, eu posso estar falando de alguma forma imprecisa por justamente não saber o objetivo por trás, ok? Essa primeira pergunta, a princípio, ela me parece uma pergunta boa, ok? Porque ela pergunta quanto as pessoas costumam gastar em uma refeição, né, fora de casa. Elas perguntam algo que acontece, algo que as pessoas fazem, e não o quanto elas estariam dispostas a gastar. Elas não botam nenhum tipo de situação hipotética. Porém, ela tem aqui um ponto para mim, que é perguntar um conceito que é difícil de lembrar, sabe? Muitas pessoas podem não se atentar a realmente quanto elas costumam gastar em uma refeição fora de casa. E elas podem acabar dando uma resposta imprecisa justamente porque a memória delas não ajudou elas a lembrarem corretamente esse dado,
certo? Então, essa pergunta, ela é boa, mas ela tem esse pequeno problema de perguntar sobre um dado que as pessoas podem não lembrar com precisão, certo? Então, tem que ter muita atenção com esse tipo de pergunta, com o tipo de dado que você está perguntando dos usuários. Um outro ponto aqui nessa questão também é que talvez esses dados eles existam na base de dados da Uber Eats. Eles poderiam consultar, claro, não da pessoa específica, né, mas de forma geral, quanto as pessoas gastam ali, em média, né, por cada compra, por cada refeição que elas compram no aplicativo. E se essa informação você pode conseguir de outro lugar, não tem por que você trazer ela em questionário, né? Só uma pergunta a mais está aumentando o tamanho do seu questionário e deixando ele menos eficiente. Porém, pode existir motivos completamente plausíveis para essa pergunta ainda assim estar aqui, ok? Vamos assumir que talvez eles não tenham acesso de fato a esse dado, ou talvez essa pergunta esteja aí somente para ancorar ou para targetear, né, para mirar ali nas pessoas certas, certo? A segunda pergunta é: você costuma comer refeições gourmet com preço por pessoa maior do que 50? Essa é uma pergunta boa, a meu ver. Tem um pequeno problema aí do valor, né, que pode não ser a coisa mais precisa do mundo, mas geralmente a gente sabe mais ou menos a faixa de preço ali que a gente costuma pagar, né, por nossas refeições. Então e ele tem ali respostas, um conjunto de respostas que é relativamente abrangente, né? Tem respostas como nunca como, nunca pedi uma refeição que custasse mais de 50, raramente, uma vez por mês e por aí vai. Então tem várias opções aí para responder. A terceira pergunta é sobre em que horário você prefere comer uma refeição gourmet. E aí a pessoa seleciona os horários que ela prefere pedir a refeição gourmet. Essa pergunta é uma pergunta, ao meu ver, perigosa, porque ela é uma pergunta que pergunta pela preferência, pela opinião das pessoas, que nem sempre se traduz no comportamento delas. Pode ser que eu prefira comer uma refeição gourmet no almoço, mas eu só peça no jantar, porque, não sei, é o horário que eu preciso geralmente pedir comida porque eu não quero fazer comida de noite, certo? Então, se minha intenção é saber qual é o horário mais provável de uma pessoa pedir uma refeição gourmet, essa pergunta pode não funcionar muito bem, ok? Ela pode me trazer dados imprecisos, então a gente tem que ter muito cuidado, mais uma vez, com as opiniões, ok? A quarta pergunta, ela fala como você costuma comer quando quer algo mais elaborado. E aí tem as opções, né? Sempre fora de casa, normalmente fora de casa, mas às vezes peço por aplicativo. Essa é uma pergunta boa. A princípio, eu não vejo nenhum grande problema com ela, mas ela é um pouco geral demais, né? Não aprofunda muito, né? É um problema também de algumas perguntas em questionário, porque a gente não consegue fazer uma continuidade, aprofundar mais, dependendo da resposta da pessoa. Ok? A pergunta 5 é: o que te levaria a pedir essas refeições gourmet mais vezes por aplicativo? E aí tem várias opções aqui, né? Como até nenhuma, eu não pediria mais vezes. Eu pediria mais vezes se as refeições, se tivesse mais refeições de marca confiável, chefes conhecidos, se tivesse melhor qualidade da comida, se tivesse maior rapidez na entrega e outras opções aqui. Para mim, essa é uma pergunta muito perigosa. Aqui é o problema clássico, né, de colocar a situação em um campo hipotético. Poderia responder qualquer uma dessas perguntas aqui, mas isso aqui não é um compromisso, não é um dado concreto que eu realmente pediria mais refeições de gourmet se alguma dessas situações acontecesse, certo? Então, eu não sei o motivo dessa pergunta estar aqui, ok? Mas ela, ao meu ver, é uma pergunta bastante problemática. E eu trago isso aqui até para a gente ver, né, que pesquisa é um negócio realmente difícil e até empresas grandes aí, como Uber Eats,
não acertam completamente, sabe? Em pesquisa, isso é muito comum, isso é comum demais. Por último, nessa pesquisa, tem uma pergunta, né? No caso você decida pedir por uma refeição gourmet, qual culinária você prefere? Essa pergunta, assim, ao primeiro ver, ela parece boa, né? Você está tentando entender o que é que a pessoa prefere de culinária, mas aqui o problema dela também são dois para mim, né? Pedir a opinião, a preferência da pessoa, ok? E botar na situação hipotética, né? Qual ela iria preferir? Então, aqui é o mesmo cenário, né? Eu posso preferir culinária brasileira, mas quando eu peço só asiática, porque eu não sei fazer comida asiática e eu quero comer comida asiática. Brasileira eu sei fazer, eu faço em casa e não quero pedir esse tipo de comida pelo aplicativo. Então, seria muito mais produtivo, se a gente quer entender a preferência das pessoas, a gente perguntar por experiências passadas, né? A gente perguntar qual a última vez que você pediu comida por aplicativo, qual foi a culinária? Ou então, quando você pede comida por aplicativo, qual é a culinária que geralmente você escolhe, certo? Quando você, assim, é bem específico, você pergunta, por exemplo, sobre uma última experiência, sempre, geralmente, você vai ter uma informação mais precisa, né? Porque a última experiência é a experiência que as pessoas costumam lembrar com mais clareza. Se você pergunta de forma mais geral, qual culinária você costuma pedir? Isso talvez a pessoa não tenha uma resposta com muita precisão, sabe? Na cabeça dela, ela pode achar que pede muita comida chinesa, muita comida asiática, mas ela não percebe que ela sempre pede várias vezes por semana uma batata frita ali, só para lanchar e tal, e isso representa ali 80% dos pedidos dela por aplicativo, certo? Então, a gente tem que ter muito cuidado quando as perguntas também são muito abrangentes, precisam que as pessoas lembrem de muita coisa no passado, porque vai ter uma tendência maior de ser uma resposta também precisa, ok? Em seguida, aqui a gente tem a sétima, que pergunta qual dos seguintes nomes é mais atrativo para você, pensando em uma marca de refeição gourmet. Paladar, premium, exclusivo, experiência, especial do chefe. Para mim, aqui nessa questão, a pesquisa já perdeu o foco totalmente e está virando já uma pesquisa de marketing quase, fazendo um focus group, sabe? Que é uma pesquisa mais de opinião mesmo, de sentimento e tal. É uma pergunta muito perigosa para se colocar também em uma pesquisa, a fins de pesquisa mesmo, assim, de a gente aprender fatos concretos, é algo que eu não colocaria de forma alguma. Porém, aqui talvez tenha sido justamente pressão do time de marketing para colocar algo assim. Então, não vamos julgar muito isso aqui. Pergunta 8. Seria qual dos seguintes nomes é menos atrativo para você? Na mesma linha, tentando eliminar termos aí relacionados com gastronomia, ok? Já 9 pergunta assim, pensando sempre numa empresa de delivery de comida na hora do almoço, qual nome você associa a cada atributo? A mesma marca pode passar mais de um atributo, selecionar apenas uma marca por atributo. Essa pergunta é uma pergunta que também parece que tem um teor assim, muito mais de marketing, né, de querendo associar palavras para posicionar o produto do que tudo. E ela tem um problema para mim que ela é um tiquinho assim complexa, né? Alguns usuários com menos paciência podem ficar sem paciência de responder essa pergunta e responder qualquer coisa. Mas beleza, você poderia responder aqui os atributos, né, que você acha que se relacionam aqui com as palavras. E com isso a pesquisa terminou, na verdade. Faltou só a tela de encerramento da pesquisa. Mas aqui é um exemplo, né, de uma pesquisa de mercado, de verdade, uma pesquisa real. É um pouquinho difícil encontrar pesquisas assim reais, né, que de empresas e tal. Geralmente isso não é divulgado, né, por aí. É só mesmo quando a gente recebe, a gente registra isso. Eu vou colocar algumas outras pesquisas de outras empresas que a gente tem por aqui
no material complementar para vocês darem uma olhada depois, certo? Dar uma olhadinha nas perguntas, tentar analisar se são perguntas boas ou ruins. Se tiver qualquer dúvida, pode perguntar para a gente, ok? E com esse exemplo aqui, né, mais uma vez eu falo que pesquisa é realmente um negócio muito difícil. A gente cai nessas situações onde a gente acaba fazendo perguntas que não são ideais por uma série de motivos, ok? Eu mesmo já tive que fazer rodar pesquisa com perguntas que eu sabia que eram ruins, muito ruins, mas porque, enfim, o cliente queria e achava que devia perguntar aquelas coisas e não tinha jeito, né? Algumas vezes você vai conseguir negociar, vai conseguir tirar algumas coisas, vai ter que deixar outras, fazer sempre aquele jogo ali, né, de comprar as batalhas certas, não é? Então, é isso. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o segundo método. Eu estou pensando aqui em deixar as dúvidas para o final, ok? Para a gente otimizar um pouquinho o nosso tempo. E aí, a gente vai falar um pouquinho agora sobre entrevistas com Tris Lima. Tá, vamos lá. Como o Di já deu uma aula aí, importantíssima sobre perguntas e questionário tem perguntas, entrevistas também tem pergunta. E aí, pode passar a dica. Quando a gente vai ver, a entrevista é um dos métodos mais comuns de coletar dados qualitativos. Então, é aquele momento que você quer explorar o seu usuário, você quer ter feedback, quando você quer entender o porquê das coisas e não mais o quê. Então, quando você quer aprender de maneira qualitativa sobre algum tópico. E o que é possível descobrir numa pesquisa? Quais são os objetivos das pessoas, as motivações, as dificuldades que elas encontram, como elas estão usando a tecnologia, o que elas fazem, né? Vou botar aqui entre aspas, ou acreditam fazer também. Lembrando que nem sempre o que você fala, né, é o que você faz. É possível você descobrir todas essas coisas através da entrevista. E, pode passar de... Quando a gente vai olhar em que momento, quando a entrevista pode estar ajudando. Então, antes de você ter um design, onde você vai ter informação do seu usuário, você vai entender como ele lida com o problema, se aquilo, na verdade, acho que não só como ele lida com o problema, mas se aquilo é um problema, e se é um problema, como lida com esse problema. Quando você também quer fazer o enriquecimento de uma pesquisa de campo, então, você fez uma pesquisa lá de campo, você observou, você fez tudo direitinho, e aí você precisa de mais informações. A pesquisa de campo talvez traga o quê, e a entrevista vem cá e traz o porquê. Você pode aplicar, assim como pode aplicar um questionário, um dado quantitativo, você pode aplicar também uma entrevista no final de um teste de usabilidade. É até comum você coletar, sempre tem um resquíciozinho assim, às vezes de uma entrevista. E quando você quer explorar as atitudes gerais dos seus usuários. Então, quando eu falo de geral, é geral com aquele problema, com a atitude geral, como ele lida com aquilo e tudo mais. Então, quando você precisa descobrir sobre essas coisas, você pode, quando você está nessas fases, você pode aplicar uma entrevista. E, pode passar de... Quais são as etapas para a construção de uma entrevista? Como sempre, definição de um objetivo. Um objetivo é super importante, porque você vai escolher em que... Se a gente vai lá e descobre o quê? Agora você precisa saber o porquê. Você quer responder o porquê dessas coisas. Então, quais são essas coisas que você quer resposta? Definir um objetivo, ele é muito importante. Montar um roteiro. E eu acho que nesse montar um roteiro tem uma coisa muito diferente. Se ela vai ser... A entrevista sempre tem um contato. Tem alguém guiando, tem alguém participando. Você não consegue aplicar uma entrevista e não estar presente. Um formulário você pode mandar e gerar para todo mundo. Que você, o mundo inteiro responder se você quiser, mas a entrevista é impossível. Então, depende de um contato, ainda que seja presencial ou online. E a montagem do roteiro é muito importante quando... Quer dizer, ela é sempre importante para você se manter ali, para que você consiga
falar as mesmas coisas, perguntar as mesmas coisas para todo mundo e garantir que o script foi seguido, certo? E também quando outra pessoa vai aplicar junto com você. Então, imagina que está fazendo uma entrevista eu e Diego. A gente precisa ter um alinhamento, porque senão a minha entrevista vai ser completamente diferente da de Diego e vai invalidar completamente a informação. A gente não vai dividir para conquistar, a gente vai dividir para continuar dividindo. Então, a montagem desse roteiro em entrevista, ele precisa ser muito detalhado. Ele tem que ser detalhado. Se você for aplicar sozinho, tem que ser muito detalhado se você for aplicar com outras pessoas. Então, eu estou entrevistando na sala A, Diego está entrevistando na sala B, para que essa informação consiga ser juntada, eu consiga compilar toda essa informação, eu preciso garantir que eu apliquei a mesma entrevista. É importante definir onde, quem e quando será. Então, se vai ser online, se vai ser presencial, quem você vai estar entrevistando, quando, e aí vem dicas que a gente vai dar, né, de marcar as entrevistas. E depois de realizada, você tem que compilar, você tem que entender. Porque, como são dados muito qualitativos, você não vai gerar um gráfico, certo? Você não vai chegar lá e vai gerar um gráficozão. Você precisa compilar essas informações, encontrar elementos em comum, aprender coisas tanto de uma quanto de outra, para que você tenha algo concreto, uma síntese da sua entrevista. Então, essa parte de compilar é fazer uma síntese. E aí, pode passar a dica. Quando você está lá pensando no objetivo. Então, você vai buscar um objetivo para responder o que você está pesquisando, por que você está pesquisando aquilo. Então, ele não tem que ser amplo demais, certo? É importante que você já tenha algum tipo de recorte, porque se for muito amplo, você não tem nenhum direcionamento e você não vai chegar a nenhuma conclusão sobre um determinado assunto, uma determinada questão que você quer aprender, mas também não deve ser tão específico, porque senão você deixa de pegar informações que estão ao redor, que é muito importante ter. Então, ele precisa ser certeiro, certo? E não só certeiro, como ele precisa ser muito realista e conciso, porque aí você vai conseguir extrair as melhores respostas que vão conseguir nortear o projeto de vocês. E aí tem um exemplo de objetivo aqui. Vamos lá. Descubra como os entregadores de bicicleta obtêm as melhores instruções de rota e o que eles acham que funcionam bem, onde eles acham que há problemas e como acham que as coisas podem ser melhoradas. Esse pode ser o objetivo da pesquisa de vocês. Então, quer dizer, perdão, não de vocês, o objetivo de pesquisa para mostrar para vocês. Está sendo amplo, sim, quer dizer, não está sendo amplo, mas não está sendo também completamente específico, ele está ali no meio termo. E pode passar, Di. Quando a gente vai montar o roteiro em si, então vamos lá. Primeira questão que sempre surge assim: quantas pessoas eu preciso entrevistar? E aí, a questão da entrevista, a quantidade, eu sempre trago umas coisas muito importantes. Primeiro, normalmente a entrevista ela é aplicada depois de um questionário. Então, você foi lá, fez o questionário, identificou várias coisas no questionário, você eliminou várias coisas no questionário. Diz, ó, isso aqui, de acordo com o dado quantitativo, não faz, que eu não quero saber o porquê dessas coisas. E aí você seleciona o porquê, você seleciona quais coisas você quer saber o porquê. E eu monto perfis. Por exemplo, isso aqui, eu identifiquei perfil A, B, C e D. E aí vamos supor que eu tenha identificado 4 perfis. O que eu faço? Eu tento, no mínimo, entrevistar 3 pessoas daquele perfil. Então, eu vou trabalhar no projeto de adoção de pet e eu vejo um perfil que quem quer adotar pet é o casal que não quer ter filho, certo? Aí eu identifico um perfil, são pessoas solteiras que querem adotar pet. Depois eu identifico outro perfil que são pessoas idosas que querem adotar pets. O que eu faria? Conversaria com 3 casais, conversaria com 3 pessoas solteiras, conversaria com 3 idosos, no mínimo, para poder ter um dado bacana. E 3, porque não, você consegue ter uma tendência.
Eu falo assim o mínimo, mas se você puder colocar uns 4, não tem problema, mas eu tento trabalhar sempre nesse 3 em 1 aí. Quem eu recruto? Essa parte de recrutar, sincero, honestamente, é uma das partes mais difíceis de entrevista. De questionário também é difícil, mas eu acho que entrevista consegue ser muito mais, porque como você precisa ter um contato, você tem que estar exposto, você tem que estar conversando, de alguma forma, você tem que ter um contato com essa pessoa, tanto olhar, quanto via voz, qualquer coisa assim. Opa, perdão, o telefone tocou. Você pode fazer isso. Uma dica aqui, que eu uso bastante, eu faço meu questionário, e depois que eu faço meu questionário, eu coloco lá a opção das pessoas, se elas quiserem participar da entrevista, eu falo que vai ter uma segunda etapa da entrevista, da pesquisa, que é uma conversa, um bate-papo, e já coloco assim de uns 30 minutos. Se a pessoa tiver interesse para colocar o e-mail, o telefone e o nome. Porque aí depois, quando eu vou descartar algumas pessoas, eu vou dizer, eu não quero saber o porquê agora, eu vou lá e coloco, entre em contato com essas pessoas, mando mensagem recruto. E assim, se você quer entrevistar 10 pessoas, no mínimo manda para 100, porque o retorno, a conversão é muito baixa. Então, não só isso, né? Se você quer entrevistar 10, mande para 200, aí tente marcar com 20, porque pessoas não vão aparecer, e enfim, minha dica é essa. Eu tô passando por isso agora, Cris, inclusive. Pois é. E a gente tá usando justamente essa estratégia, né? A gente resolveu rodar um questionário primeiro, mais inicial assim, para targetear os usuários, né? Achar os usuários. E aí sim tentar levantar quem tem interesse em fazer entrevista, né? Às vezes é mais eficiente do que você ficar ali tentando falar com as pessoas e tentando achar alguém que tem interesse em fazer entrevista com você, não é? Então, se a pessoa no questionário você coloca essa possibilidade de fazer entrevista e pergunta se ela tem interesse, se ela diz que tem interesse, é geralmente porque é a chance maior aí de você conseguir, né? Fazer essa Sim. entrevista. Sim, e o bacana é o seguinte, se você consegue no formulário manter uma boa experiência, ter sido claro, assim, a experiência de responder, mesmo sendo formulário, não ter sido tão ruim, e você simplificar essa coleta dessa informação, as pessoas vão lá, colocam, mesmo que elas, naquele momento, lembram assim, que isso aí é hipotético, tá bom, gente? Eles falam assim, você participaria? A pessoa está dizendo que sim, isso não quer dizer que ela vai participar, mas já é um campo e eu uso hoje sempre. Tipo, tem, sei lá, 3 anos que eu só faço isso. Aí eu vou aproveitar aqui, a Samira respondeu, mas eu vou trazer que pode ser uma dúvida de outras pessoas, que é sobre quantidade de pessoas e porcentagem da pesquisa para ter um dado estatístico. Tem na internet, assim, calculadora, você vê lá quantas pessoas basicamente é o seu público, a sua... Esqueci o nome agora, esqueci a taxa de erro. Margem de Enfim, erro. margem de erro, confiabilidade, você consegue colocar esses números e encontrar. Só que eu sempre trabalho assim, eu miro no, sei lá, 95% de confiança, margem de erro também, que dá um número exorbitante. Nem sempre a gente consegue alcançar isso, mas o tanto que a gente conseguir, por exemplo, assim, tem aqui 70% de margem de erro. É melhor trabalhar com 70% do que trabalhar com margem nenhuma se eu fiz as perguntas corretas. Mas, se possível, sempre tentem mirar ali para alcançar. Depende do tipo de produto, é muito difícil, requer uma grana muito grande, mas a gente precisa começar a fazer pesquisa de alguma forma. E no começo eu tentaria não me preocupar tanto com a calculadora de amostragem nesse momento, mas quando vocês estiverem mais firmes em pesquisa e tudo mais, aí sim, tentar mirar o máximo possível. Só para contar assim, eu só consegui alcançar e até ultrapassei em uma pesquisa só, e era um público gigantesco, gás de cozinha, então, tipo, quem quase não usa gás de cozinha, né, isso? Que é 95% da população brasileira, e eu consegui alcançar, e eu fiquei tão feliz que eu achei que seria super difícil, porque era um número muito grande. Mas é uma luta. Como eu sei quem é o público-alvo,
eu junto quem eu recruto com como eu sei que é o público-alvo, porque se eu fiz um questionário com aquela pessoa, eu tenho certeza que ela é o público-alvo, então isso ajuda. Outra dica é você conseguir marcar, entrevistar uma pessoa, a galera no questionário ainda ficou muito pouco, você precisa de mais pessoas como aquela, você pode perguntar se essa pessoa tem alguém para indicar e tudo mais, e pode ser uma forma de indicação direta que possa ajudar. Então, você diz assim, tem alguém como você, por exemplo, vamos imaginar aqui que seja uma idosa que quer adotar um pet. Aí você pergunta se ela tem alguém para indicar, essa idosa tem, uma amiga também que quer adotar, que tem um animal, um pet, passa esse contato para lá chegar e conversar. E o como recrutar as pessoas para a entrevista fala o objetivo dessa pesquisa, entre em contato com elas, tenta fazer a sua agenda encaixar na dela. Eu sempre tento fazer isso. Uma vez eu passei por um processo de entrevista que foi na pandemia, então foi no comecinho da pandemia, com profissionais de saúde. E a galera estava trabalhando tanto, tipo, eu fui fazer entrevista às 9 horas da noite, fiz entrevista no domingo, às 5 da tarde, porque era o único horário que a pessoa tinha. Ainda que eu não estivesse trabalhando, eu não trabalho sábado, eu não trabalho domingo, eu fiz a entrevista naquele dia, porque era o que eu estava querendo fazer. Então, eu encaixei a minha agenda naquela pessoa. Isso ajuda muito, porque se chegar um momento que a pessoa fala assim, pô, mas a agenda não está casando, é um problema. Então, essa é a minha dica importantíssima. Faça a sua agenda casar na da pessoa. E pode passar de... Então, vamos lá. O que não fazer numa entrevista? Pode ir. Então, o Di já fez uma aula maravilhosa sobre como fazer perguntas. Então, eu não vou me aprofundar tanto, eu vou reforçar algumas coisinhas aqui, mas não faça perguntas influenciando a resposta. Evitar perguntas muito fechadas ou muito vagas. Aquele tipo de pergunta que você fala um não ou um sim e acabou aí. Como é que chamou aqui, meu Deus do céu? Porque se a gente deu um nome, era usuário planta, era planta, né? Que a gente deu? Pronto, usuário planta. Então, se você só tem um usuário planta, quando você cria perguntas que faz ele virar uma planta. Então, evite isso. Faça o usuário planta não conseguir se plantar em lugar nenhum. E aí vem do não dar pistas sobre o que a pessoa, sobre o que você quer ouvir, para não enviesar. E aquilo que Di falou, né? Evitar perguntar a opinião sobre alguma coisa, você pode trocar pela experiência de algo que já viveu, que já aconteceu, do que o que você acha disso. Me conte sua experiência disso. Evitar também as entrevistas muito longas. Entrevistas com mais de 1 hora. Por quê? Porque você começa a ficar bastante cansativo. Provavelmente no finalzinho, você vai perguntar, ou a entrevista não vai ter tanta validade, porque vai estar cansado a conversa, e dificilmente você vai conseguir não se entregar o que você quer ouvir, seu objetivo, por mais de 1 hora. É muito um processo. Quando você está numa entrevista, tem que fluir o papo com o usuário. Quando você estiver conversando com ele, o entrevistado, ele tem que sentir o papo fluir completamente, mas você é como uma batalha, você tem que se manter ali constantemente, se segurando para você não soltar. Eu faço bem, não é tão tranquilo assim, seguir o script, se segurar para não dar ajuda na resposta, para a gente não entregar o que a gente quer ouvir. Eu não acho que é tão fácil assim. E evitar perguntas sobre o futuro, como o Di também já falou. Então, o Di pode passar, para a gente ver, então, o que a gente pode fazer, né, nas entrevistas. Então, vamos lá. Quebrar o gelo, então, você chegar e recepcionar bem. É muito diferente, por exemplo, chega e fala assim: oi, meu nome é Diego, aqui Diego que está falando, não sou eu, é Diego. Oi, meu nome é Diego e vou conduzir o teste hoje. Como é a sua rotina de trabalho?
Tipo, já chegou assim, nem falou um oi, como é que você tá? Então, assim, a gente não quer que se tornar o melhor amigo do nosso usuário, mas a gente tem que ganhar empatia. E como é que você faz isso? Você pergunta, oi, primeiro você se apresenta, fala, eu sou o Diego, eu vou conversar com você hoje. Tudo bem? Como é que você está hoje? Foi tranquilo chegar aqui se for uma entrevista presencial ou se for online? Internet está boa, não sei o que lá. E aí você pode encontrar elementos que possam ajudar. Então, vamos supor que seja, se foi difícil chegar aqui, foi tranquilo. Peguei um engarrafamento. Você fala, poxa, semana passada eu peguei um engarrafamento também, eu perdi 1 hora no trânsito, porque você pega um elemento em comum e você fala assim, pô, eu entendo você, e você cria uma empatia, e quando você está criando empatia, você botando no lugar do outro, o outro automaticamente cria uma relação empática com você, que fala, pô, aquela pessoa me entende. E aí o papo pode começar mais leve, porque a gente não quer conversar com um robô que está se sentindo desconfortável. Então, é importante fazer isso. Importante também explicar o motivo da entrevista, para ele entender por que ele está ali falando aquelas coisas. Então, a gente vai falar que quer entender mais um pouquinho dessa pessoa, por isso, para não dizer, eu estou falando sobre isso aqui, sobre a minha vida, para quê? Então, a gente entra nas entrevistas em aspectos muito pessoais. Então, eu já ouvi muita coisa em entrevista assim, que bate uma empatia e é preciso deixar claro. Por exemplo, uma coisa que eu acho que me marca muito, um usuário chegou para mim e falou, era um idoso que tinha medo de morrer antes de ganhar o dinheiro dele. Tipo assim, é um tipo de coisa que você fala. Então, você tem que explicar por que a pessoa está falando aquilo. Outra dica também, você está no comecinho, essa parte é muito importante, é a mais difícil da entrevista. Você quebra o gelo por isso, você tenta ganhar empatia porque é difícil e você deve começar com perguntas fáceis. Não vamos fazer pergunta que precise pensar muito e começar fácil também no sentido de vá aprofundando aos poucos. Pergunte isso aqui, que é uma pergunta super tranquila de fazer, e aos pouquinhos você vai aprofundando. Aquele exemplo que o Di trouxe lá, que está até rosa no slide. Ele perguntou uma coisa e depois ele foi, mas por quê? Não por quê, né? Me conte mais sobre isso, coisas que você vai aprofundando aos poucos. E outra dica é você colocar o porquê, porque às vezes o usuário conta lá a coisa, mas você precisa entender os motivos. Se o propósito da entrevista é trazer o porquê das coisas, pergunte os porquês. Então, essa é uma dica muito legal. Se o usuário não justificou, pergunte depois. Outra dica, não marque entrevistas só de uma vez. Apesar de ter dito ali para evitar entrevistas muito longas, pode acontecer de ter pessoas que sejam bastante comunicativas, que falem bastante. E é legal você dar uma folgazinha entre uma e outra, ou tem aquelas pessoas que chegam atrasadas. E a pior coisa que pode acontecer é você estar no meio de uma entrevista, tá rolando, e você ficar em dúvida se você termina aquela ou se você arrisca a outra, que está na sequência, porque você não deu aqueles 20 minutinhos entre uma entrevista e outra, então dê um intervalo. E a outra dica para gravar o áudio ou vídeo, porque é muito ruim, ainda mais se você estiver só, parar para escrever. Sua entrevista que duraria 20 minutos, de repente se torna 40, porque você está parando para anotar o que o usuário falou e quebra muito o fluxo da entrevista, porque você não consegue falar, conversar. Aí se torna algo mecânico. Então, gravar o áudio e o vídeo, enfim, tipo imprescindível. E aí vem aquela questão de pedir autorização para o usuário, informar que vai gravar, que é para uso interno, que não vai ser divulgado, a depender, você pode estar passando uma coisa para poder assinar, enfim. Você quer falar alguma coisa, Di? Eu falei um termo, você estava buscando o nome. Tá. E mesmo que tenha você e outra pessoa na entrevista, talvez você consiga um parceiro, um colega para fazer as notas, ainda assim é bom gravar, sabe? Porque pode ter detalhes no momento ali que passam batidos ou que não foram registrados e depois vocês precisam lembrar, e a gravação vai ser uma forma, né, de conseguir lembrar isso.
justamente. Di, Cris, posso falar uma experiência que eu tive recente com entrevista, que é muito sobre essa Ok. questão de gravar. A gente não gravou e é muito difícil quando a gente não grava, porque você acaba tendo que retornar aquele processo que você escreveu, que às vezes você está escrevendo ali muito rápido, e preencher lacunas. E nesse momento de preencher lacunas, você pode acabar enviesando a resposta do entrevistado. E isso pode invalidar muito o resultado da sua entrevista ali. Então, é muito importante essa dica de você gravar, porque quando você for fazer essa transcrição, é muito bom que você tenha aquilo saindo das palavras do próprio entrevistado, e não que seja uma interpretação sua sobre a visão, sobre o momento ali. Sim, com certeza. Tipo, é difícil você precisa fazer uma transcrição do áudio, e não o que você acha que ouviu, alguma coisa assim. Mas assim, ó, sempre tentem gravar. Eu já passei por uma entrevista em que a pessoa não autorizou a gravação. Eu vou chegar e dizer, tá, então tchau? Não, eu tive que pedir para alguém tá anotando que estava comigo e dizer, ok, tipo, a pessoa não se sentia confortável. E tá tudo bem, eu não vou invalidar, perder aquela oportunidade depois daquela luta de fazer isso. A Edi falou que sobre gravar escondido. Como foi no Meet, não tem como gravar escondido. Mas eu na época, era para ter pensado em gravar minha tela assim, sabe? Só para depois eu ver e apagar. Mas na hora H, assim, você não espera muito e é isso. Pode passar, Edi. Eu até comentei da questão de você ter... ir aos pouquinhos e vou dar o nome aqui de construção e sequência, focar sempre em construir seu roteiro, sua entrevista ser sequenciado. Então, vamos lá, você pode estar começando com perguntas no presente sobre a experiência, algo que esteja muito mais na memória, e aí depois que está na memória, você pode evoluir para o passado e dizer, tá, ok, antigamente, entender como funcionava atrás, até para ter uma linha de evolução. Antes era assim, hoje é assim. E aí, em seguida, depois que você conseguiu explicar... Peraí que a Siri ativou aqui. Opa. Em seguida, depois que você conseguiu sondar o presente, que é sempre muito mais fácil, o passado, que custa um pouquinho mais, envolva as sensações, porque você precisa entender também o sentimento das pessoas com aquela experiência, não só o que aconteceu com elas, mas como ela se sentiu com aquela experiência, tanto do passado quanto a do presente. E aí, por último, né, se não for possível evitar, faça perguntas hipotéticas, apenas se você não conseguir, tem o cliente que pediu ou qualquer coisa assim, bota lá por último, porque primeiro você conseguiu pegar todas essas aqui e essa pergunta hipotética acabou não contaminando as outras respostas.